Seja bem-vindo, aqui é o professor Gui e essa é mais uma videoaula para vocês, jovens do MSE. E nessa oficina de hoje, jovem, a gente vai falar a respeito dos motores de 4 tempos e continuar nosso objetivo de fechamento do motor, beleza, jovem? Então é isso aí, motor 4 tempos, fechamento de motor. Em especial, jovem, o que nós veremos hoje vai ser como a gente substituir todos esses rolamentos que estão aqui acoplados na carcaça do motor, tá? Então, quando a gente fala a respeito de fazer um motor completo, às vezes as pessoas têm aquela assimilação de que fazer a parte de cima é fazer o cabeçote, o que é uma verdade, ok? E aí a gente tem outros que comentam fazer a parte do meio do motor, que é cilindro e pistão. Então nós temos a parte de baixo do motor. A parte de baixo do motor, jovem, a princípio muitos dos mecânicos falam que apenas trocar esse rolamento aqui do virabrequim, né? E este outro rolamento aqui que é do virabrequim, apenas substituindo esses dois rolamentos você está fazendo a parte de baixo do motor. Isso não é uma verdade, jovem. Na verdade, fazer o motor completamente consiste em a gente abrir ele 100% dele e dentro do motor a gente substituir não só os rolamentos que já estão ruins, mas todos os rolamentos. Porque os que hoje estão bons e usados, a gente vai deixar eles e colocar novos, vão ter validades diferentes. Ou seja, um novo vai ter uma vida desde o início e esse usado aqui já está na metade da vida útil. Então você vai acabar fazendo esse motor na intenção de ter moto para mais 40, 50, 80 mil quilômetros. E na metade desse período você vai ter que abrir o motor novamente para trocar os rolamentos que você não trocou dessa vez. Você não trocou todos. Então quando a gente fala em fazer o motor completamente, jovem, a gente está falando de trocar todos os rolamentos de motor, tá? E em especial, os rolamentos que a gente substitui em um motor vão desde a árvore de comando, que são os rolamentos aqui do cabeçote, né? Como vocês podem ver, essa aqui é uma peça nova, não tem marca de uso ainda no eixo canes, como vocês podem ver. Então aqui não tem nenhuma marca de uso, ok? Rolamento novo, conhecido como árvore de comando. Então a gente já substituiu os rolamentos da parte superior do motor, ok? Na parte do meio do motor a gente não tem rolamentos, então não tem o que se substituir aqui. Aqui só é um serviço de retífica, no caso de a moto estar com outros problemas que a gente já falou em parte do meio. E aqui na parte de baixo, então, a gente vai ter, com exceção do virabrequim, que é essencial substituir esse rolamento, tá? Então, com exceção desses dois rolamentos, que é o que normalmente se substitui, fazendo a mecânica completa desse motor, a gente vai ter todos esses outros rolamentos aqui para serem substituídos. Então, vamos lá. Professor, o que são esses rolamentos aqui que a gente está vendo? Este aqui é o rolamento do contrapeso do virabrequim, ok? Esse aqui é o rolamento de pista do próprio virabrequim. E aqui nós temos os dois rolamentos do câmbio, conhecido como eixo secundário e eixo primário. Ou seja, a gente tem aqui um câmbio isolado, tá? Tá amarradinho aqui para não desmontar. Esse câmbio encaixa sobre esses rolamentos aqui. Então a gente tem um rolamento secundário e o rolamento primário de motor. Isso é nesta tampa da parte do meio. Mas a parte do meio, como a gente sabe, é composta por dois centros e as laterais. No outro centro a gente vai ter aqui a mesma configuração, já que elas são duas tampas que se encontram, tá ok? Eixo secundário, eixo primário, contrapeso do virabrequim. Existe mais um rolamento também, galera, que a gente tem que ficar de olho e substituir quando necessário, que é o rolamento da campana da embreagem, que também faz parte da parte de baixo do motor. Então, em especial hoje, jovem, o que nós faremos vai ser a substituição de 7 dos rolamentos principais da parte de baixo do motor, uma vez que a gente já fez a questão do virabrequim, parte do meio, parte de cima, que é eixo de árvore de comando, a gente vai substituir esses rolamentos, ok?
Primeiro passo, jovem, quando você estiver diante desse motor. O que a gente pode observar aqui de início, olha só. Aqui nós temos à esquerda uma tampa que já foi lixada e assentada, como vimos na aula de assentamento de tampa e lavagem de peças. E aqui nós temos uma tampa ainda do jeito que ela saiu do motor. Não foi lixada, não fez o assentamento e ainda se encontra com bastante cola de motor. Então, aqui é uma peça que a gente vai trabalhar antes de fechar ela, a fim que ela fique nesse acabamento aqui, tá? Nesse polimento aqui, sem nenhum tipo de cola, né? Olha só, a gente tem que buscar esse resultado aqui nessa peça, sem nenhum tipo de cola e sem nenhuma amassado, algo que possa fazer o vazamento do óleo, principalmente nessa parte de baixo que ficam mergulhadas de óleo, tá? Então, esse é o primeiro ponto a se observar. O segundo ponto a se observar, jovem, que é muito importante. Sempre que você tiver uma carcaça dessa de motor, na intenção da reforma total do motor, que é trocar todos os rolamentos, essa dica é essencial. Nunca retire os rolamentos de dentro da carcaça se você já não tiver o rolamento que você vá substituir, o novo, tá? Então, qual que é a dica aqui que o professor dá pra gente e para todas as oficinas? Antes de mexer nesses rolamentos, de tentar retirar esses rolamentos, leve essa carcaça até o seu fornecedor de rolamentos ou a sua retífica. Leve esta carcaça também, ou seja, todas as carcaças que tem rolamento leve. E tente primeiro comprar os rolamentos, tá? Como vocês podem observar aqui na mesa, olha só, eu levei essas carcaças completamente montadas, como vocês podem ver, tá? E o meu fornecedor de rolamentos me vendeu os rolamentos que eu preciso. Então eu tenho aqui um rolamento de contrapeso do Vira, um rolamento de eixo primário e um rolamento de eixo secundário para essa parte. Para essa outra parte eu tenho a substituição então deste rolamento, que é o rolamento da campana de embreagem. E para essa parte aqui, nós temos os outros rolamentos. Vamos lá, rolamento de contrapeso do virabrequim, rolamento do eixo secundário e esse aqui é o rolamento do eixo primário. Por que eu dou essa dica, galera? Esses rolamentos aqui, esses 5 rolamentos, eu até tive uma certa facilidade em encontrar, porque ele ainda é fabricado, né? Pelos rolamentos ainda são fabricados na forma paralela, mas existe esse rolamento aqui que a gente chama de rolamento NAT, ou NASH, tá? E ele tem todos esses rolamentos. Porém, galera, esse rolamento que a gente tem aqui, tá? Esse rolamento que a gente tem aqui, que é o rolamento do eixo primário do câmbio da 150, esse rolamento não existe paralelo, ou seja, a NAT ainda não copiou esse projeto, por algum motivo nenhuma das marcas copiaram esse projeto. Então, galera, olha só, eu tive uma grande dificuldade em encontrar esse rolamento, porque esse rolamento só ia existir original, e ele é um rolamento japonês, tá bom? Um NSK, rolamento original japonês. Então, o que foi necessário de eu fazer? Foi necessário de eu encomendar esse único rolamento na concessionária Honda, produto original, e esperar a chegada dele. Então, aqui a gente tem um rolamento usado, né? Que você pode ver que ainda tem óleo. E aqui a gente tem exatamente o mesmo rolamento com o mesmo código, só que novo, que chegou da concessionária, galera. Por que que eu falo que é tão importante não retirar todos os rolamentos? Porque caso este rolamento não chegasse a tempo hábil da concessionária ou o cliente não tivesse o tempo de esperar essa encomenda que eu fiz, que durou cerca de alguns dias, às vezes semana, a gente não substituiria esse rolamento, tá? Para vocês terem uma noção de preço, um rolamento como esse paralelo, que é considerado um rolamento comum, a gente vai pagar cerca de R$25, R$30. Esse rolamento NSK original japonês, você vai pagar de R$70 a R$90 nele. Ou seja, um único rolamento desse original é o mesmo preço que 3 desses outros paralelos, tá ok? Então, isso é uma novidade que talvez o cliente não estava esperando. Então, mais uma vez eu volto a repetir. Só retire os rolamentos da carcaça depois que você já tiver os rolamentos novos em mão. Jamais retire ele da carcaça se você não tiver todos esses rolamentos em mãos, ok?
Beleza, galera. Para a gente retirar esse rolamento, a gente vai precisar do uso dessas duas chaves especiais, tá? O conjunto dessas chaves especiais vai fazer o nosso serviço ser executado. Essa aqui é um extrator de rolamento, ou seja, a sua função é tirar o rolamento do motor. Olha só, galera, ele é um extrator, não é um instalador. Então ele só serve para retirar, para colocar outra forma, tá ok? Cada rolamento vai ter a sua parte interna num diâmetro. Então aqui a gente tem apenas duas possibilidades, um menor e um maior, tá? Então como vocês podem enxergar, olha só, ele encaixa diretamente aqui na parte interna do rolamento. E olha só como eles encaixam na parte interna do rolamento. Porém, vão existir rolamentos que precisa de outro extrator, tá bom? Que não é este aqui. Ok, tendo essas ferramentas especiais, o que mais a gente tem que tomar cuidado? O que a gente tem que tomar cuidado, galera, é que olha só, existem rolamentos como esse novo, que ele vem sem a graxa interna, porque ele já é um rolamento específico de um motor que vai ficar mergulhado em óleo, então não tem necessidade de ter graxa. Porém, galera, existem outros rolamentos como esse, e como vocês podem observar, existe uma graxa azul aqui, uma graxa de fábrica, conhecida como disulfeto de molibdênio. Essa graxa aqui, galera, ela tem que ser retirada do rolamento antes de o motor ter o óleo, tá? Ou seja, por que vem essa graxa, professor? Se este é um rolamento para motor e ele vai ficar mergulhado dentro do óleo. Porque esse mesmo rolamento, galera, ele não só serve para motores de moto, como ele serve para diversos outros maquinários, desde ferramentas de manutenção como cortadores de grama, como mini bug, como bicicletas motorizadas, serve também na indústria de máquina, na produção de outras coisas, essas máquinas enormes de produção de linha. Também utilizam esse rolamento e ele não fica mergulhado no óleo. Então ele já vem com essa graxa para ter a sua durabilidade maior, mas tem que ser retirada essa graxa para fazer a aplicação desse rolamento no local. Beleza? Essa graxa não pode misturar com o nosso óleo de motor, ok? Maravilha, jovem. Então vamos lá, vamos iniciar então aqui a nossa retirada dos rolamentos, tá ok? Vou colocar aqui numa base firme, se você tiver uma bancada na sua oficina também, ok? Que eu não quero aqui danificar aqui nenhuma outra peça. E eu vou pegar os extratores de rolamento, tá? Como é que funciona esses extratores de rolamento? Ele é assim. Você instala ele dentro do rolamento, mas ele não prende, professor. Sim, depois com essa outra ferramenta, você vai colocar ela no centro do extrator e bater. Isso vai fazer com que expande essas duas bases do rolamento. Ele vai ficar preso aqui, eu vou conseguir retirar ele. Então, na prática, como é que funciona? Coloco aqui no rolamento, ok? Viro a minha plataforma, venho do outro lado e vou conectar a talha. Dessa forma aqui, galera, já está preso, olha só, não cai, ó, o nosso extrator não cai aqui, ok? E já está preso o nosso rolamento ali. Observa que agora eu vou bater aqui, ó, no extrator e aqui a gente vai sacar o rolamento. É essencial que a gente tenha chaves especiais como essa, tá? A gente economiza bastante tempo dentro de uma oficina e não danifica a carcaça do motor do cliente. Então, olha só como foi simples a retirada do rolamento aqui da base, né? Esse rolamento acabou de sair justamente, olha só como ele está preso. Se eu tirar uma ferramenta de dentro da outra, o rolamento simplesmente cai. Então eu tenho aqui um rolamento já sacado, ok? Eu tenho outros aqui. Cuidado, galera, existem rolamentos como esse aqui, ó, eixo primário, que você não vai ter acesso desse lado, ele não vai conseguir retirar. E para isso aqui você vai ter que desenvolver uma ferramenta que você consiga calçar ele, como esse exemplo, que você consiga calçar ele de alguma forma e retirá-lo por cima, tá? Ou seja, olha só, ele não é vazado, então a única forma de retirar esse rolamento vai ser calçando ele e retirando ele por cima, ok? Ah, professor, e esse outro aqui?
precisa de um extrator bem maior. Ok, a gente não tem esse extrator no momento. Sim, ok, mas para nossa sorte, olha só, ele é vazado do lado de cá. Então a gente pode utilizar essa mesma ferramenta aqui para bater no centro do rolamento, lembrando que a gente já comprou um novo, então se danificar ele não tem problema. E aqui está o nosso terceiro rolamento. Então aqui nós temos um rolamento, eixo secundário de câmbio, eixo primário, contrapeso do virabrequim. Esses são os 3 rolamentos aqui que fazem parte dessa carcaça do motor, tá ok? Carcaça da numeração do motor. Então, se a gente tem já esses 3 rolamentos aqui, a gente vai ter também os rolamentos novos aqui. Então, ó, como vocês podem observar, 1, 2, 3 rolamentos novos, ok? A gente sempre vai conferir esses rolamentos para ver se a gente tem exatamente a mesma medida neles, galera. Isso é muito importante, tá? Porque senão você vai visualmente achar que tem a mesma medida, vai colocar aqui, vai bater, forçar e por 1 milímetro ele é maior, pode rachar a carcaça do motor. Então a gente vem aqui e vai fazer a aferição. A aferição é o que? Vai tirar a medida do rolamento, tá? Então, ó, medida externa desse rolamento, 47 milímetros. Vamos ver se o original que a gente tirou. Medida externa do rolamento, 47 milímetros. Medida interna do rolamento, galera, que é muito importante, ó, onde vai engatar o eixo do câmbio, 20 milímetros. Medida interna deste outro rolamento, 20 milímetros. E a última medida que a gente tem é a altura do rolamento, ó. A altura do rolamento, 14 milímetros. A altura do que a gente retirou, 14 milímetros, ou seja, é exatamente o mesmo rolamento. A gente vai fazer essa mesma aferição para os outros rolamentos também, ok? 32 milímetros externo. Abre, fecha. 32 milímetros externo. Vamos ver interno. Ó, para isso é o uso do cursor, tá? A gente já viu como usar o paquímetro. Internamente ele está com 12 milímetros. Internamente esse aqui está com 12 milímetros. E a altura dele, 10 milímetros. A altura desse outro, 10 milímetros. É o mesmo rolamento, tá ok, galera? Esses dois estão conferidos. E por último, rolamento do contrapeso do virabrequim. Aferição externa, 35 milímetros. A aferição externa do novo, 35 milímetros. A aferição interna do antigo, 15 milímetros. A aferição interna do antigo, 15 milímetros. A aferição de altura do antigo, 10 milímetros. A aferição de altura do antigo, 10 milímetros. Tá ok, galera? Essa é a importância da gente saber fazer o uso correto do paquímetro, tá? É ele que vai trazer a garantia de que a gente não vai danificar a peça do nosso cliente. Uma vez que nós já estamos aqui com os rolamentos em mãos, agora a gente vai instalar esses rolamentos, tá ok? Primeiro, eu vou vir aqui nessa base, né? E vou limpar ela completamente para não ficar ali resquícios que possam vir a atrapalhar a gente. Tá ok? Então, vamos lá. Venho aqui com um pedacinho de pano qualquer. Retiro todos os resquícios aqui de dentro que possa ter caído durante a retirada, né? Porque as batidas fazem soltar fuligem de ferro de outras áreas do motor que podem cair aqui dentro, beleza? O que eu vou usar, galera? Eu vou usar o próprio óleo de motor que a gente vai colocar no fim da montagem do motor. Esse óleo novo, eu vou colocar uma fração dele aqui num frasco qualquer. E neste frasco aqui, eu vou passar aqui na base, aqui na sede, onde vai receber esse rolamento, tá? Então, olha só. Passo aqui o óleo na sede, venho com o dedo, espalho bem, para o rolamento descer mais suave, fazer um encaixe dele aqui sem muitos problemas, tá? Ó, jogo um óleo de motor aqui na sede, tá? E com os dedos eu passo no que a gente chama de sede do rolamento, onde ele vai ficar acoplado,
Então a gente tem 3 sets aqui diferentes, de pontos diferentes. Cuidado que pode haver rebarba de alumínio que você pode vir até cortar seu dedo. Perfeito? Ok, galera, só existe um ponto aqui. Se vocês observarem nesses rolamentos aqui, conforme eu expliquei, olha só. 2 desses rolamentos estão com sulfeto de molibdênio e este não, ok? Então a gente vai fazer uma lavagem desses 2 rolamentos com gasolina para tirar essa graxa aqui. A gente já volta com essa lavagem. Galera, então aqui no nosso lavador de peça com gasolina comum, ou aquela mistura que eu já havia explicado, a gente vai tirar essa graxa de sulfeto de molibdênio, conhecido como graxa azul. Mas não se engane, porque existem outras graxas que são azul, que não são essa graxa de disulfeto de molibdênio, tá ok? Se você verificar no próprio manual de montagem da motocicleta, vocês vão perceber que eles indicam exatamente o uso desta graxa aqui, tá? Então, ó lá, a gente retirou a graxa, tá? Maravilha. Tira bem a graxa aqui, que é importante, galera. Essa graxa não é um produto que se misture com outro, então o que pode acontecer? Se a gente não retira muito bem essa graxa, isso pode acabar se misturando no óleo, acontecendo um processo que o óleo acaba ficando mais grosso do que deveria, que se chama saponificação. Então a contaminação do óleo de motor pela graxa azul, acontece o processo que se chama saponificação, em que o óleo acaba ficando grosso como uma graxa e ele acaba entupindo os dutos de óleo e aí não consegue subir óleo para o cabeçote e acaba travando a parte de cima do motor por um processo que, se vocês pesquisarem aí na internet, nos sites da Petrobras, é muito comum esse erro de se acontecer, esse processo de saponificação, ok? Então olha só, não tem aqui mais um pouquíssimo resquício da graxa azul. Ok, completamente sem a graxa azul, né? Então já temos aqui um rolamento lavado. Esse segundo não vai precisar retirar a graxa e esse último vai, tá? Então vamos retirar toda essa graxa azul do rolamento. Lembrando que essa graxa azul vem porque esse rolamento não serve só para o motor da Titan, serve para diversos outros maquinários. Em outros maquinários ele não fica mergulhado no óleo, ele fica na parte externa da máquina, tá? Então a lubrificação dele é por essa graxa de densidade bem maior e que aguenta temperaturas estupidamente maiores que a graxa comum, que derrete com alta temperatura. A disulfeto de molibdênio não, ela continua firme aqui para esse tipo de serviço, tá ok? Então vamos lá, a gente está lavando aqui toda ela. O importante é que fique, ó, brilhando e que você consiga retirar a graxa do centro do rolamento. Você tem que dar umas giradas aqui, tá? Para conseguir esse resultado. Beleza? Qualquer resquício deve ser retirado. Ok. Então a gente tem agora aqui, galera, 3 rolamentos lavados, ok? Então vamos lá. Rolamento que vai vir a ser o nosso rolamento. A gente sempre confere para ver se existem dos dois lados do rolamento, se eles têm a mesma configuração, tá? Se não tem nenhum rolamento que de um lado tem aqui uma esfera, um ressalto a mais que não tenha na outra parte. Então esse rolamento parece que não tem nenhuma diferenciação, né? Ó, óleo original aqui, ok, parece que tá ok, beleza. Então esse rolamento já sabemos que ele é deste espaço aqui, tá ok? Esse outro rolamento aqui, ó, você consegue já perceber, tá? Para esse rolamento aqui, este aqui é o original e este é o nosso novo rolamento. Então esse rolamento aqui eu consigo perceber inicialmente que ele não parece ter nenhum ressalto, ok? A marca sempre para fora. Então este rolamento vai aqui desta forma, tá ok? E este último rolamento a gente verifica dos dois lados. Inicialmente aqui parece que não tem
um lado diferente do outro. Tá ok? Não existe aqui nenhuma diferença de um lado para outro. E este rolamento vai ser esta base daqui. Tá ok, galera? E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai aos poucos ir batendo nesse rolamento usando o rolamento antigo, tá? Então como é que a gente vai fazer isso daqui? Então vamos lá. Este rolamento é o mesmo que esse? Ok. Este é o mesmo que esse? Ok. Este é o mesmo que esse? Ok. Então a gente tem rolamentos antigos, vê se ele tá aqui bem apoiado a base, tá? Para não ter nenhuma surpresas. Nunca, galera, em hipótese nenhuma, você bata com qualquer tipo de colocação, um martelo no centro do rolamento, que você vai fazer criar folgas. O que você tem que ir batendo? Nessas laterais. Às vezes, galera, você pode observar se canos, tá? Como esse aqui, ó, podem ser úteis. Para esse rolamento ainda não, porque ele vai pegar no centro do rolamento. Então a gente põe aqui o rolamento antigo e a gente vai colocando ele. Lembrando que a batida aqui é leve e é sempre em X, né? Se eu bati numa extremidade de lá, agora eu bato na extremidade de cá. Não existe tanto segredo nessa parte. Ok, galera, tá instalado, tá? Ó, o rolamento não sai mais aqui. O mesmo a gente vai fazer com todos esses aqui, ok? E batendo nas laterais até que ele se assente. A gente já volta com o serviço pronto. Galera, esse aqui é o resultado final. Olha só, os 3 rolamentos devidamente instalados, foram batidos sempre na superfície de fora, jamais nenhuma batida na de dentro. E o que eu tenho aqui, ó, 3 rolamentos completamente novos, tá ok, galera? Então, a gente vai fazer agora esse mesmo serviço. Esse aqui são os 3 rolamentos que saíram daqui. Sempre deixar eles na sua devida ordem, tá ok? Então a gente vai fazer agora este mesmo serviço nesta peça aqui. Então a gente tem mais 3 rolamentos aqui e a gente tem mais 3 rolamentos aqui. Lembrando que sempre verificar que o que nós temos aqui, ó, um desses 3 rolamentos tem de sulfeto de molibdênio, vai precisar ser lavado antes de ser colocado, ok? Os outros não tem, então não precisa ser lavado. Isso aí, jovem. Então esse aqui foi o objetivo da nossa oficina de hoje. Olha só, a gente tem as 2 carcaças do motor com exatamente todos os rolamentos completamente novos, prontos já para iniciar o processo de fechado assim que tiver nesse estado de assentamento. Aqui nós temos o rolamento da campana também substituído, tá? Então hoje o que nós aprendemos? Nós aprendemos que para a gente realizar a manutenção completa de um motor, não basta só fazer cabeçote, cilindro e pistão e o vira que é a parte de baixo. A gente ainda tem 4 rolamentos que vão ser referente ao câmbio, a gente tem um par de rolamentos referente ao contrapeso do virabrequim, a gente tem rolamento referente à embreagem e sim, fazer o motor completo, que é o que dizem, consiste na gente substituir os 9 rolamentos da parte de baixo do motor e mais os 2 rolamentos da parte do cabeçote, um total de 11 rolamentos, diferente do que as oficinas costumam fazer, que é a substituição só de 2 rolamentos e anunciar esse tipo de serviço. Aí, jovem, preste muito bem atenção nos rolamentos, sempre retire eles depois que você já comprou os novos, sempre lave eles para tirar qualquer tipo de graxa que possa vir, lubrifique a sede para fazer o assentamento e bata somente nas partes externas do rolamento e nunca interna. Beleza, jovem? Então hoje você sabe que o motor completo são 11 rolamentos e que se existe a forma correta, é a ferramenta especial para subtrair o rolamento e a forma correta de se instalar esse rolamento. Esse aqui é mais uma videoaula, segredos da mecânica, o espírito do rolamento, muito importante nesse momento de fechamento de motor 4 tempos. É isso aí, jovem! Mais uma videoaula, professor Gui, mecânica de moto para vocês do MSE.